Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Agora, as crianças têm facilidade de desenvolver o seu raciocínio porque não está endurecido. Esses que estão endurecidos são os que estão fanáticos pelas religiões, pelas seitas, pelas doutrinas, pelas filosofias, por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros. Porque cada povo inventou o seu Deus e criou uma infinidade de bíblias diferentes uma das outras. E por isso existe uma infinidade de religiões, seitas e doutrinas diferentes uma das outras. Tem os budistas, tem os maomés, uma infinidade de deuses diferentes uns dos outros. Tem o Alá, o Jeová, o Adonai. E outros que nem sequer a história fala. E as crianças que estão na escola desenvolvem o seu raciocínio com mais depressa do que os adultos, porque o raciocínio não está endurecido. As crianças têm raciocínio fresco e em um instante é desenvolvido pela cultura racional. Tem crianças aí que estão com o raciocínio tão desenvolvido, passando os adultos que estão com o raciocínio endurecido. Pois é isso. Qual é a causa do raciocínio endurecido que se refere ao racional superior? São essas crenças, as doutrinas, as filosofias, tudo isso que foi necessário ser usado, né, para poder trazer a humanidade na fase da racionalização. Nessa civilização aparente em que a fase do pensamento equilibrava isso tudo, esse jogo de contradições, onde a natureza dava um equilíbrio aparente para o pensamento e para a imaginação, mas a partir de 1935 acabou essa fase espiritual de experiências e o pensamento perdeu a sua eficácia no equilíbrio da humanidade. Então, de lá para cá, como nós estamos vendo aí pelos movimentos planetários, a humanidade está vivendo com um pensamento cada vez mais seco, se arriscando a vidas de tragédias e etc, etc. E as crianças têm a facilidade de desenvolver o raciocínio porque não se deixaram ou ainda não tiveram tempo de se deixar seduzir por aquelas crenças dos fanáticos que acham que são conhecedores da verdade. A primeira característica de um fanático é aquele que se acha dono da verdade. Esse é o primeiro sintoma do fanático, porque ele acha que aquilo que ele sabe é a única verdade. E dirão vocês, mas vocês, estudantes da cultura racional, não estarão incorrendo no mesmo erro? E a resposta é absolutamente não, porque a cultura racional não é contra nada. Nós aprendemos a entrar em concórdia com tudo e com todos, inclusive com aqueles que nos ofendem. A simplicidade e a humildade é a nossa maior arma, que estamos começando a aprender a usar. Então, não se dá resposta para o maluco, né? Quando a pergunta é de maluco, a gente não dá a resposta. E acreditem, as crianças chegarão muito antes do que muitos adultos, que não deu tempo ainda de se corrigirem daquilo que foram cravejados pelas doutrinas, pelas religiões, pelas ciências, que até hoje eu tenho muitos amigos meus que ainda estão endurecidos pelo caráter da ciência, porque acha que a ciência é a verdade e nada acima da verdade científica. E por isso a humanidade está cada vez em piores situações. A verdade está dentro de cada um de nós mesmos e chama-se raciocínio. E se não contar muita mentira para as crianças já nascem praticamente com o raciocínio pronto. Espero que os pais saibam se conduzir perante as crianças para que elas tenham essa oportunidade rápida, com a cultura racional, de desenvolver o raciocínio e ter aquela fraternidade. Nós temos muitas ilustrações que nos provam isso. Né? Uma que me ocorreu agora, foi você que me encaminhou, Oswaldo. Se não foi, considere-se nessa boa ação. Aquela é uma experiência numa tribo africana, em que o pesquisador colocou lá o objeto de desejo que qualquer criança ia querer, e ele disse que quem chegasse primeiro teria direito. E as crianças todas se uniram, deram os braços e chegaram todas ao mesmo tempo para provar para ele que criança está com o raciocínio mais desenvolvido
do que o próprio competidor, que todos nós fomos formados por isso. Então, deixem as crianças viver, deixem o Brasil nascer diante disso, como eu sempre ouvi dizer, desde a minha infância, que não me deram muita oportunidade, mas eu sempre busquei o país do futuro. O Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro, mas é porque nunca demos oportunidade às crianças. Então, este vídeo é dedicado a esta reflexão, porque ninguém é obrigado a dar ciência, nem doutrina, nem filosofia para as suas crianças. Deixem que elas busquem de acordo com aquilo que elas merecem, porque nós sabemos que cada um de nós tem a sua predestinação. Então, tem criança que vai ter que se submeter a doutrinas, a catequeses e etc. Mas tem criança que não quer isto de forma alguma. Confere, doutor Carlos, nessa psicologia infantil de Piaget, pode desfazer essa questão do Piaget apenas para reflexão nossa, porque Piaget falava do desenvolvimento e raciocínio das crianças de uma forma, e a cultura racional fala de uma forma bem diferente. É verdade. Pelo menos em concórdia, né? Essa questão dos grandes educadores, o próprio Allan Kardec, que é pseudônimo, também era educador, né? Século XVIII, Piaget já... XIX, Piaget já é do século XX, muito conceituado, com razão, mas o que tem de novo... Primeiro, a verdade das verdades. O racional superior fala que as transformações naturais da natureza são para a renovação dos velhos, mesmo aparentando serem novas gerações, né? Então, é a reencarnação do raciocínio. Por quê? Porque quando volta, o raciocínio está verdinho. E quando está fanático, está endurecido. E quando está velho, está gagá. Né? Então tem que voltar a nova geração, mas tem que ter o merecimento para voltar na fase racional. Tem que acompanhar a evolução da natureza. Por isso está aí o conhecimento para a pessoa se conhecer. E garantir que se ela não completar o desenvolvimento desta vez, ela garante que volta como humano, vai nascer, obviamente, num lar racional e vai completar o seu desenvolvimento, cumprir a missão e nunca mais volta. Né? E agora, como complemento... Na sequência, como eu estou dizendo isso, o racional superior diz que as crianças, na fase racional plena, vão nascer os aparelhos racionais autênticos, já sabendo tudo, sabendo falar e sabendo tudo, não precisa aprender nada. Ou seja, vem para cumprir a missão e, última vez, tchau, benção. Né? Agora, esse intervalo, estão nascendo muitas crianças já sabendo das coisas, já com memória de vida uterina, que nós já falamos isso aqui num outro vídeo, com memória, às vezes, de vida passada. Agora, imagina uma criança com memória de vidas passadas. Nascer filho de uma pessoa, assim, fundamentalista. É complicado, né? É bem complicado. Mas a fase racional é quem manda. Né? A natureza tem um fator sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos. É o novo e isso não tem volta. Agora, o que eu queria complementar aqui, contribuir com o artifício. No século XX, teve um grande desenvolvimento científico, tecnológico também, mas científico, e no fim do século, quando virou o milênio, juntaram uma comunidade de cientistas e jornalistas da parte de ciência para votarem os 100 melhores trabalhos do século XX. E esse que eu vou citar aqui está no site The Edge. Tá? 100 melhores trabalhos científicos do século XX, e o que eu vou citar aqui é um trabalho sobre ciências cognitivas. Cognitivas é a questão do aprendizado. Então, diz assim que 50 anos de pesquisas cognitivas no século XX só provaram poucas coisas, que humanos são péssimos memorizadores, e o nosso sistema de ensino está baseado numa coisa que é provado que não dá certo. Humanos são péssimos memorizadores, maus argumentadores. Humanos são facilmente influenciáveis e não tem nenhuma faculdade que ensina a pessoa a sair dessa sinuca. Só tem a faculdade... Me senti humano agora. A faculdade natural da natureza, que é o curso de cultura racional, onde a pessoa passa a se conhecer e não chega lá no final dizendo aprendi a vida inteira.
e só sei que nada sei. Não, o racional superior diz textualmente, vai aprender a se conhecer. Esse é o definitivo, né? Isso é a cultura racional e já o futuro para quem já está com o conhecimento de cultura racional nas mãos. Então, essa questão das crianças, a gente já falou. Agora, a questão dos idosos, os idosos, se chegarem a ter bastante idade com o conhecimento, desmagnetiza o cascão magnético da áurea, que vem com o corpo e tudo, e esse realmente está muito bem na fita, como a gente diz, né? Então, o racional superior diz assim, segundo obras-primas, falam em morte e pensam em bem-estar, enganam-se completamente. Os tiranos cá sofrem horrivelmente muito mais na reencarnação. Procurem durar bastante para terem ao menos a compreensão do que são e se livrarem das contradições que apegados todos vós são, e seja útil para si e para todos os seus irmãos, né? Aparelho racional. Isso aí, cultura racional. Esse é o caminho das pedras na fase racional. Quem quiser andar, a gente está aprendendo e comunicando para as pessoas que procurem também fazer isso, mas não sem doutrinar ninguém, porque não vamos recair naquele processo antigo. Por isso que a cultura racional não é uma doutrina, e isso é importante sempre lembrar, principalmente aquelas pessoas que ainda duvidam que seja possível a coisa acontecer dessa forma, haver um conhecimento destes na Terra, com esta simplicidade, é porque esta simplicidade toda, ela é devida à fonte. A fonte é que identifica essa simplicidade, porque o verdadeiro Deus, simples, ele é o mais simples, ele é o mais humilde de todos os seres humanos, e foi a prova e a comprovação de nós estarmos com a personalidade dele na pessoa do senhor Manuel Jacinto Coelho, que, na qualidade de aparelho materializado, ditou a obra Universo em Desencanto, materializado na forma de um corpo de matéria, mas não materializado no raciocínio. São duas coisas bem distintas que hoje nós podemos falar como prova e comprovação da veracidade desta fonte verídica, que é a cultura racional, que vem de um outro mundo, não vem daqui. A cultura racional não é uma obra da experiência humana, não é uma obra de reflexões ou de meditações, de intuições, como foram muitas obras espíritas que existem por aí, mas que são fruto de experiências, de reflexões, de deduções. A cultura racional não, ela é direta, ela é transmitida de um campo de energia puro, limpo e perfeito através do aparelho do verdadeiro Deus, que é o raciocínio superior, através na pessoa do senhor Manuel Jacinto Coelho, que veio com esta missão, um habitante do mundo racional, que vem com o raciocínio desenvolvido, e por isso ele se entendia com as crianças, com adultos e com todos, que é a comunicação global. E com as forças todas da natureza. Que as forças todas da natureza foram preparadas pela força suprema para chegarmos nesta conclusão. E estas forças supremas da natureza são chamadas de astrologia, que é o astral superior, os habitantes do astral superior. Porfírio, o livro Universo e Desencanto não foi escrito por um pensador. Isso é exatamente, esse é o resumo. A diferença toda é essa. Tudo que existe foi feito por um pensador. Porém, lamentavelmente, caiu na boca do povo de que o senhor Manuel era um médium, porque ele iniciou a obra de cultura racional numa tenda espírita, de nome Francisco de Assis, e em razão dessa ocorrência, muitos acharam que ele era espírita. Que era um macumbeiro. Que era até o apelido que Manuel Macumbeiro foi pego na década de 60, e tem gente hoje que ainda fala coisas um pouquinho mais horríveis do que isso. Mas isso é o problema de opinião de cada um. O fato é, nasceu numa tenda espírita não para dizer que é espiritismo, embora as pessoas tenham o direito de entender isso, mas sim para dizer que é a continuação de tudo. Compreendam que não tem saída para o entendimento humano, que a percepção das pessoas
para chegar a esse conhecimento da verdade, teria que passar por isso. Olha, a cultura racional vai nascer numa tenda espírita, simples e tranquila, para dizer o que é, mas para dar continuidade àquilo que se buscava no verdadeiro espiritismo. E as pessoas entenderam que quem estava lá para dar essa continuidade era um médium. Lamentavelmente, a análise equivocou-se nesse aspecto. O senhor Manuel Jacinto Coelho não era médium. Médium somos todos nós, que ainda estamos na metade do saber, mas ele já veio com a sabedoria pronta, completa e ligado na verdade das verdades, que é o mundo racional. Porfírio, é bom deixar bem claro, porque muita gente não quer ler o livro porque pensa que é uma nova religião ou que é espiritismo. E tem medo. Isso aí é macumba, isso aí é espiritismo, e não pega o livro para ler, então ela deixa de lado o bem dela por causa de preconceitos. Então, cultura racional não é seita, não é doutrina, não é religião. É a continuação de tudo que existe, é em favor de tudo e de todos. Então, não perca tempo, leia o livro Universo em Desencanto. Só complementar rapidinho aqui, como o Porfírio falou, desculpa, mas só uma frase por conta que o Porfírio falou ali do astral superior e astrologia, uma citação do Obras-Primas de Francisco de Assis, que diz assim: dontologia é irmã de astrologia, e a astrologia de Jesus amado eu só ensino a quem ama de verdade. E essa dontologia, a descrição, equivale à imunização racional. Então, não perca tempo, conheça o livro Universo Desencanto, o livro de cultura racional. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e salve!